Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo das obras básicas do livro O que é o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, por mais esse dia, Senhor, de estarmos aqui para estudar, para aprender um pouquinho mais, para nos harmonizar, nos equilibrar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. De cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal, que assim seja. Então, muito bem, vamos lá. Nós vamos fazer assim, nos próximos dias, à tarde, no dia do estudo, eu já vou mandar o lugar do livro. Porque aí já acha mais fácil. Né? A gente faz assim, que aí fica bom. Fica bom para todo mundo. Então, vamos lá. Então, nós estamos estudando aqui no livro O que é o Espiritismo, na parte do diálogo. É um diálogo, né, de um crítico com Allan Kardec, tá? Então, vamos lá. Então, estamos aqui nessa parte. Quer ler, João? No visitante aí? Aqui. Em resumo, Senhor... eu leio essa parte aqui em resumo também? Em resumo, Senhor, cada um é perfeitamente livre para aprovar ou criticar os princípios do Espiritismo, para deduzir deles tais consequências boas ou más, como lhe agrada, mas a consequência impõe um dever de todo crítico sério de não dizer ao contrário do que é. Ora, por isso, a primeira condição é de não falar daquilo que não se sabe. Aí, vamos conversar. Vamos conversar um pouquinho disso daqui. Então, ele está falando aqui que, em resumo, cada um é livre. É perfeitamente livre para aprovar ou para criticar os princípios do Espiritismo. Está falando que é livre. Agora, só que a primeira condição, você não pode falar daquilo que você não conhece, né? Como que a gente vai, eu vou criticar, eu vou falar, eu não li, eu não estudei, eu não entendo e vou ficar... Então, não pode. Quem pode falar é quem já estudou, quem conhece, um conhecimento de causa, né? É isso que ele está falando. Agora vamos ler, vamos cada um ler um pedacinho, tá? Para não... Que todo mundo lê, todo mundo fica feliz, ninguém... Então tá, vai lá. Retornemos, eu vos peço, às mesas moventes e falantes. Não poderia ocorrer que elas estivessem preparadas? Então o que ele perguntou aqui? O que ele está questionando aqui? Ele está questionando sobre as mesas moventes e falantes. Não poderia ocorrer que elas estivessem preparadas? Porque ele é uma pessoa que duvida, né? Ele duvida. Ele acha que pode ser cambalacho, ele acha que pode ser uma coisa preparada para enganar, para iludir, para tapear, né? Então, por isso que ele está falando. Será que isso daqui... não é uma coisa que já está preparada? Aí, responde Kardec, né? Leia a Regina. Vamos de pulando. É sempre a questão da boa-fé, a qual já respondi. Quando a fraude estiver provada, eu vou lá, entrego. Se vós assinalardes fatos confirmados de fraude, de charlatanismo, de exploração, de abuso de confiança, eu os entrego a vossa fustigação, vos declarando de antemão que não lhes tomarei a defesa, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiar
repudiá-los e mencionar os abusos para ajudar a preveni-los e prestar-lhe serviço. Mas generalizar essas acusações, derramar sobre uma massa de pessoas honradas a reprovação que merecem alguns indivíduos isolados, o abuso de um outro gênero, da calúnia. Aí vamos ver o que ele está explicando, né? Que bom que você chegou. Então, ele está falando aqui que é sempre uma questão de boa fé, a qual já respondi. Quer dizer, tem que ter o quê? Boa fé. Se tem má fé, tem cambalacho, né? Mas aí Kardec fala que é questão de boa fé. Agora, quando tem uma fraude, foi comprovado, foi pego, né? Tem charlatanismo, exploração, abuso de confiança, aí tudo bem. Agora, não tem nada disso, nada foi comprovado, de cambalacho, de nada. E você fica falando que foi, né? Então, aí ele fala o seguinte, o que mais que ele fala? O espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los e mencionar os abusos e ajudar a preveni-los e prestar-lhes serviço. Então, o primeirinho a observar e querer desmascarar é o próprio espiritismo, né? Ele vai querer desmascarar, porque é um estudo de pessoas sérias, de espíritos sérios, né? Então, ninguém está ali com o intuito de tapear, de ludibriar, de enganar, né? E essa pessoa ela já estava com aquela ideia formada que ali tinha cambalacho, que ali tinha alguma coisa errada. Então, aí fica difícil, né? E aí ele ainda fala aqui, ó, derramar sobre uma massa de pessoas honradas a reprovação que merece alguns indivíduos isolados é um abuso de um outro gênero, da calúnia. Então, por exemplo, o espiritismo, a doutrina espírita, existem muitos centros espíritas, existem médiuns de todo jeito. Por causa de um ou outro que tem equívoco, que não é correto, a gente vai generalizar? É todo o espiritismo, todos os centros, todas as casas espíritas, todas não prestam, todas têm problema? Não, não é assim. Porque aí é o que ele está falando aqui. Aí já é um erro de quê? De calúnia. Está caluniando, às vezes, alguém que não tem aquele defeito. Esse centro espírita é sério, o outro não é, o outro é sério. Então não pode generalizar, né? Agora, você já leu, né, Regina? Leu, João? Eu? Aqui não vai ler. Admitindo, como vós o dizeis, que as mesas estivessem preparadas, seria preciso um mecanismo bem engenhoso para fazer executar movimentos e ruídos tão variados. Como não se conhece ainda o nome de hábil fabricante que as confecciona? É uma pergunta, né? Como se não conhece ainda o nome de um fabricante que as confecciona? No entanto, ele deveria ter uma enorme celebridade, uma vez que seus aparelhos estão espalhados nos 5 partes do mundo. É preciso convir também que o seu procedimento é bem sutil, uma vez que se pode adaptar à primeira mesa encontrada, sem nenhum sinal exterior, porque desde Tertuliano, que ele também falou das mesas girantes e falantes, até o presente ninguém pode ver o mecanismo e nem descrevê-lo. E nem descrevê-lo? Então, é uma pergunta, né? Então, ele está falando da pessoa que confeccionou as mesinhas, né? A pessoa que confeccionou essa mesinha, as mesinhas girantes, então, ele é que cometeu o erro. Porque as mesinhas são todas problemáticas, todas mentirosas, né?
Só que aí ele ainda questiona, mas como ele vai conseguir fazer mesa para o mundo inteiro? Porque no mundo inteiro tem elas estão ali fazendo aqueles fenômenos, né? Então ele questiona isso daí, né? Falando isso, que então o problema está no quê? Que ela foi confeccionada já com problema, né? Com defeito. Aí, agora vamos para outra, ainda pergunta, né? Até o presente ninguém pôde ver o mecanismo, nem descrevê-lo? Quer dizer, as pessoas pensa se fosse nós naquela época, né? Aquelas mesinhas dando batidinha, respondendo as perguntas, e você olha, você presta atenção, quer entender como que aquilo bate, como que aquilo responde. Uma mesa que é uma coisa, que é uma matéria que não movimenta, né? Então, assim, é difícil de você até questionar, eu acho, né? Porque é uma coisa difícil de entendimento aqui, ó. Ninguém pôde ver o mecanismo, nem descrevê-lo, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Okay. Eis o que vos engana. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído, parecido com o que vos atribuís à mesa, de onde ele concluiu que vossos médios se divertem às custas da credulidade. Oh, então ele está perguntando, o que ele está falando aqui? Está afirmando que o músculo da perna pode produzir aquele ruído da mesa. Parecido, né? E falando que os médiums estão divertindo a custa da credulidade, né? Tá, ele falou isso para Kardec. Aí Kardec, o que ele responde? Fala Kardec. Então, se é um estalido do músculo, não é a mesa que está preparada. Uma vez que cada um explica essa pretendida fraude à sua maneira. Isso é prova, a mais evidente de que nem uns nem outros conhecem a verdadeira causa. Então, se é esse estalido do músculo, né? Não é a mesa que está preparada. E cada um quer explicar a fraude da sua maneira, que enxerga, que vê, né? Mas ninguém conhece a verdadeira causa, ninguém sabe. É uma coisa assim, é tipo quando aparece uma coisa nova que ninguém consegue ainda definir, falar, determinar. Uma coisa que não se entende, não conhece, né? Tá estudando. Continua, João. Vai pro João. Vamos. Ela está com o livro fora do... Eu respeito a ciência desse sábio cirurgião, somente que surgem algumas dificuldades na ampliação dos fatos que ele assinala, as mesas falantes. A primeira, que é singular, que essa faculdade até o presente, excepcional e olhada como um caso patológico, tenha de repente se tornado tão comum. A segunda, que é preciso ter uma bem robusta vontade de modificar para fazer estalar esse músculo durante 2 ou 3 horas seguidas. Quando isso não produz nada além de fadiga e de dor. A terceira é que não entendo como esse músculo se corresponde com as portas e paredes nas quais as pancadas se fazem ouvir. A quarta, enfim, é que é preciso a esse músculo estalante uma propriedade bem maravilhosa para fazer mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la suspensa sem ponto de apoio e finalmente quebrá-la na queda. Não se desconfiava que esse músculo tivesse tanta virtude?
Aqui é interessante. Quando começou, né, que Kardec começou a estudar, então as pessoas que eram contra, muitas vezes tinha cientistas, né? Tinha muitos cientistas, pesquisadores, astrônomos, magnetizador. Então eles pegavam e sempre eles colocavam alguma coisa que era o empecilho. Aqui eles pegaram esse músculo, que esse músculo ele estrala, faz esse barulhinho. Só que é o que ele disse aqui. Primeiro ponto, se esse músculo ficar dando esse estralo, por tanto tempo, isso não é comum. Não é comum. Se ele estrala é porque ele tem algum probleminha, né? Então isso não é comum acontecer. Aí, depois, o que mais que ele fala? Ele fala depois ele fala, tem que ter uma vontade muito de mistificar, de fazer estralar. Como que você vai conseguir fazer esse músculo estralar 2, 3, 4 vezes seguido, 1 hora, 2 horas? Né? Então, a terceira, aí ele fala, como que esse músculo, o barulho tem hora que... Responde aos barulhos da porta, parede, porta, não é só ali na mesa, né? E depois ele ainda fala, porque eu vejo as pessoas falar daquela mesinha, né? Aquela pequenininha, cestinha. Só que quando começou, parece que eram as mesas mesmo que mexia. As mesas, elas levantavam, as grandes, elas levantavam, elas batiam um pé, batia outro. Elas volitavam, elas levantavam, depois elas voltavam. E é o que ele falou aqui, ó. Se fosse fraude, como que uma mesa, tipo essa daqui, essa mesa é super pesada. Essa mesa levanta e ela desce com cuidado, subia, caía com tudo. Quebra, estraga a mesa, né? Então ele está questionando. Levantar uma mesa dessa sem ver o que se fosse um mecanismo, alguma coisa, sem ver o que estaria erguendo ela, movimentando ela. Isso. Então, ele aqui é interessante porque ele vem tirando, descartando levando a gente a um raciocínio de ver que aquilo pode ser, não tem cabimento, né? Não se encaixa nesses estralos desse músculo, né? Não encaixa para isso, é descartado. Então vamos lá, vai lá. Eu? Leio? Não, lê. Não, você pode ler, que eu tô rouca hoje, tô meio ruim, querendo tossir. Quem quer ler? A Miriam? Ela não trouxe. Não, você tá pensando. Você tá compartilhando lá, compartilha aqui também. Tô velhinha. Vou deixar esperar para o próximo, ela lê o próximo parágrafo. Tô na velhinha da Praça da Alegria mesmo. O célebre cirurgião do qual falastes estudou o fenômeno da tipitologia naqueles que o produzem? Não. Ele constatou um efeito fisiológico anormal entre alguns indivíduos que jamais se ocuparam com as mesas batedoras, tendo uma certa analogia com aquele que se produz nas mesas, e, sem um exame mais amplo, concluiu com toda a autoridade da sua ciência que todos aqueles que fazem as mesas falarem devem ter a propriedade de fazer estalar seu músculo curto, peroneiro, e que não são senão enganadores, sejam eles príncipes ou operários, façam-se pagar ou não. Ao menos estudou o fenômeno da tipitologia em todas as suas fases? Verificou-se com a ajuda desse estalido muscular poder-se-ia produzir todos os efeitos tipitológicos? Nada mais. Sem isso, estaria convencido da insuficiência do seu processo, o que não impediu de proclamar sua descoberta em pleno instituto. Não há aqui, para um sábio, um julgamento bem sério? O que restou dele hoje? Eu vos confesso que, se tivesse que sofrer uma intervenção cirúrgica, hesitaria muito em me confiar a esse profissional, porque temeria que ele não julgasse meu mal com mais perspicácia.
Ó, interessante, né? Pode continuar, não? Ele fala, ele está falando do problema do joelho, né? Do som, do barulho. É o joelho que dá o barulho? Ele está alegando como se o barulho das pancadas da mesa girantes fosse um estalido do joelho, de um probleminha no joelho que estrala. E que seria isso. Só que aí ele falou antes, será que esse joelho vai estralar tanto assim? Em todas as reuniões? Em todas as reuniões, né? Agora ele já está falando diferente. Se ele já estudou tipologia. Aqui quem está falando ainda é o Kardec. Ele está falando, ele está explicando. A pessoa, ela tem que estudar o fenômeno da tipologia em todas as suas fases. Ó, o que é a tipologia? Tipologia é o estudo das pancadas, dos ruídos, sabe? A tipologia. Então você tem que estudar a fundo. Tem várias coisas para ser pesquisado ali, para ser descartado, né? Então tem que pesquisar, não é? Aí ele fala assim, depois, mais um pouquinho. Tem efeito, né? Os batidos tem efeito. E aí como é que um joelho, perna, músculo pode fazer isso? Isso. Barulho. Não é um som único, né? Não é o mesmo som sempre, o mesmo coisa assim. Isso. Então vamos lá. Uma vez que esse... É a Regina? Pode ser. Tanto faz aqui. Uma vez que esse julgamento é de uma das autoridades sobre as quais pareceis dever vos apoiar para abrir uma brecha no Espiritismo. Isso me tranquiliza completamente sobre a força dos outros argumentos que apresentareis, se vos não os tomardes de fonte mais autênticas. Até agora ele não apresentou nenhum argumento confiável, alguma coisa que realmente justifique, que não é um fenômeno. E ele, às vezes uma pessoa vem e fala, argumenta, traz um argumento que não tem nada a ver, que não tem cabimento, né? Aquilo lá não tem cabimento, não tem lógica. E quer porque quer provar. Ele é incrédulo e aí ele fica tentando justificar toda hora com argumentos diferentes. Isso, uma coisa, outra coisa, né? Porque não era só barulho, ele evitava, ele descia com delicadeza, com precisão, né? Uma queda que soltasse não ia acontecer isso, ela mexia, inclinava. Né? Como você falou, qual é o seu nome mesmo? Miriam. Viu, Miriam? Incredulidade mesmo. A pessoa não acredita e ela quer provar que não acreditar, que não existe. Ela não existe. Não adianta, você pode falar, você pode mostrar, você pode tudo. Ele não vai acreditar nunca. Porque ele é contra. É o contrário, né? É a pior. Aí tá falando que se fosse para ele no médico desse, ele não queria ir? Aí o Allan Kardec fala que se fosse para... se ele precisasse fazer uma cirurgia, uma consulta, né? Ele hesitaria procurar esse profissional, porque... né? Uma atitude sem conhecimento. Não, é o que ele falou aqui. Você tem que ter um conhecimento mais amplo. É igual ele fala da tipologia, que é o estudo, né, das pancadas, através das pancadas, do barulho. Então você tem que ter um conhecimento mais amplo, porque senão você fica com conhecimento, um conhecimento... Estou falando uma coisa que você não conhece. Como que você vai num doutor que não sabe muito, né? Você fica com medo. Né? Então vamos, visitante. Pode ler. A pergunta do visitante. Vai lá. Todavia, vezes que a moda das mesas girantes já passou. Durante um tempo foi um furor. Hoje dela não se ocupa mais. Porque isso se é uma coisa séria? Então ele pergunta, né?
Quer dizer, está falando que as mesas girantes já não... Aquele movimento não na sociedade. Não, aí depois que aquilo parou, aí eles mandavam para Kardec as cartas, vinha de tudo quanto é lugar, dos fenômenos, contando e mostrando para ele. Então é isso que ele está falando. Agora já passou, né? Falar que foi um modismo só, né? Por isso, se é uma coisa séria, será que isso não foi uma moda, né? De uma época? Isso é porque naquela época necessitava de chamar a atenção do povo. Mostrar, né? Mas só que assim, chamou atenção, depois... E já não tinha necessidade mais. Tudo tem a época e a fase. Aquele chamar atenção, de ter as reuniões, em tudo quanto é lugar, aquilo foi para chamar atenção, mas aquilo não era para sempre. Aquilo não é para ficar para sempre. Aí o que aconteceu? Kardec não foi? O que Kardec fez? Ele achou aquilo interessante, ele achou que tinha algo mais inteligente atrás daquilo ali. Aí ele já foi pesquisar, então aí já é o que? Um segundo passo. Não precisava mais de ficar tendo aquelas mesas girantes, com aqueles espetáculos, não precisava. Porque o que os espíritos precisavam era de chamar a atenção para eles. Chamou, pronto, aí já vamos para Kardec. Kardec foi estudar. Eu acho que eles tentavam se comunicar e as pessoas não entendiam e ficavam vendo aqueles eventos. E até que Kardec, de certo, conseguiu entender que eles estavam querendo comunicar. Isso, aí foi onde entendeu. Foi evoluindo a comunicação deles. Aí caminhou, né? Aí aquele foi progredindo, né? Teve um rumo, porque aí Kardec, tudo vinha do mundo inteiro. Vocês assistiram o filme Allan Kardec? Eu assisti essa semana do Semana do Saco Cheio. Assiste na Netflix, Allan Kardec. Passa muito explicadinho, muito bom o filme. Eu assisti faz tempo, mas aí esses dias eu falei, quer saber? Vamos assistir. Hoje, como ele já fez a codificação, vocês falam, né? Já não tem necessidade deles se comunicar da mesma forma que se comunicava naquela época. Passou. Teve aquela importância naquela época, chamou atenção. Só que aí como Kardec, ele achou que aquilo tinha algo mais, ele foi pesquisar a fundo, né? Então, assim, tudo tem estágios, né? Inicia e vai caminhando. É muito interessante. Assiste o filme, vocês vão amar. A Miriam. Allan Kardec. Porque das mesas girantes saiu uma coisa mais séria ainda. Dela saiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica. Muito mais interessante para os homens que refletem. Quando estes não tinham mais nada para aprender, vendo rodar uma mesa, dela não se ocuparam mais. Para as pessoas fúteis, que não se aprofundam em nada, era um passatempo, um brinquedo, e tiveram o bastante. Mas pessoas não são consideradas em ciência. O período de curiosidade teve seu tempo, o da observação lhe sucedeu. O espiritismo, então, entrou para o domínio das pessoas sérias, que não se divertem com ele, mas que se instruem. Também as pessoas que fazem dele uma coisa séria não se prestam para nenhuma experiência de curiosidade. E menos ainda para aqueles que nela viram com pensamentos hostis. Como elas próprias não se divertem, não procuram divertir os outros, e eu sou desse número. Tudo isso que a gente falou, né? Ela teve a sua importância no início, né? Que no início a mesa se mexer era uma coisa séria, mas aí quando ela deixou de ser necessária, já passou para ser diversão, e aí vieram outras coisas que foi melhorando a comunicação. E tudo que é diversão, tudo que isso enjoa, cansa as pessoas, né? Não fica para sempre.
E aí é o que ele falou. Depois disso, passou a observação. Aí Kardec descobriu, interessou, e aí ele foi estudar a fundo. Por quê? Porque tudo isso transformou em quê? Numa ciência. É uma ciência. Porque é a comunicabilidade dos espíritos com nós, com o mundo físico. Então, era uma coisa mais profunda, né? Visitante. Não há, todavia, senão a experiência para convencer, mesmo não tendo no início, senão um objetivo de curiosidade. Se vós não operais, senão em presença de pessoas convencidas, permite-me dizer-vos que pregais aos convertidos. Então ele fala, né? Está querendo dizer que está pregando só para os convertidos. Só para os que já aceitam, quem aceitou. Concorda, aceitou. Quem concordou, quem acreditou, né, naquela ciência que ele estava falando, no espiritismo que ele estava falando. Não para pessoas incrédulas, no caso. Isso. Mas então é esse visitante aí que é incrédulo. E com curiosidade, questionando. Né? E foi lá para ser do contra, né? Allan Kardec. Uma coisa é estar convencido, outra é estar disposto a se convencer. É a estes últimos que eu me dirijo, e não àqueles que creem humilhar sua razão vindo escutar aquilo que chama de fantasia. Com estes eu me preocupo o menos possível. Quanto àqueles que dizem ter o desejo sincero de se esclarecer, a melhor maneira de o provar é mostrando perseverança. Se os conhece por outros sinais, além do desejo de ver uma ou duas experiências, estes querem trabalhar seriamente. Então, vamos ver. Pode continuar? Não, vamos falar sobre isso aqui, senão depois a gente perde, né? Uma coisa é estar convencido, outra é estar disposto a se convencer, né? Quando a gente não quer ser convencido, a gente sabe ser do contra, né? A gente se fecha, né? Se fecha, pode falar o que for, você não acredita, né? E aí ele fala aqui, ó, quanto àqueles que dizem ter o desejo sincero de se esclarecer. Qual que é a melhor maneira de provar? Perseverança, perseverar. Você vai estudar, você vai assistir várias vezes e vai estar sempre ali pesquisando, analisando, né? Agora, quem não está com vontade de aprender, de crer, o que ele vai fazer? Ele vai 1, 2 vezes, ele vai desistir, ele vai desanimar, né? Achar que aquilo é bobeira, aquilo é fantasia, aquilo é besteira e vai desistir. Agora, aquele que quer ir a fundo, esse não, esse persevera, esse firma. É igual nós aqui no estudo. O estudo, muitas pessoas entram e não fica, e sai, né? Não persevera. Tem outros que fica, persevera. Então, assim é esse estudo, né? Igual o Kardec está falando. Se os conhece por outros sinais, além do desejo de ver 1 ou 2 experiências, estes querem trabalhar seriamente. Não quer dizer que quem quer, fica. Quem quer aprender, quem tem vontade de entender, fica. Estuda, persevera. Se tem a dúvida, tira a dúvida. Isso. Se você realmente está, você quer. Por isso que eu falo, sempre que eu falo quando vai começar o estudo, Deus nos ajude, que a gente esteja com a nossa mente aberta e o coração aberto. Porque do momento que a gente vem para um estudo com o pé atrás, a gente vai ser do contra. A gente vai dar trabalho. Por quê? Porque o estudo, ele vai acontecendo, ele vai fluindo devagar, ele vai caminhando, aqui ele vai caminhando. Do momento que eu sou do contra, eu vou estar sempre questionando, perguntando, pondo dificuldade. E isso atravanca o estudo.
Por quê? Porque você tem que estar ali tirando as dúvidas, falando, querendo mostrar para a pessoa que não quer enxergar, né? Você querer mostrar para um que não quer ver é muito difícil. É igual ele falou no começo aqui, ó, uma coisa é estar convencida, a outra é estar disposta a se convencer, né? Muitas vezes a gente não está disposto. Tem algumas pessoas que não são. A gente não está disposto a se convencer, né? A convicção não se forma senão com o tempo. Todos uma contínua observação feita com um cuidado particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente daqueles que se apresentam nas ciências exatas. Eles não se produzem à vontade. É preciso compreendê-los quando ocorrem. É vendo-os muito e por longo tempo que se descobre uma multidão de provas e escapam ao primeiro olhar, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições nas quais eles podem se produzir, e ainda mais quando se leva um espírito de prevenção. Para o observar assíduo e refletido, as provas são bastante. Para ele, uma palavra, um fato aparentemente insignificante, pode ser um sinal de luz, uma confirmação. Para o observador superficial e de passagem, para o simples curioso, elas nada são. Eis porque eu não me presto para experiências sem resultado provável. Isso tudo que foi falado antes, né? Então, ele fala que a convicção, ela se forma com o tempo. É através do tempo, da observação. Você vai observando com um cuidado muito particular, né? E aí ele fala, os fenômenos espíritas, ele é diferente das ciências exatas. É diferente. Por quê? Porque você vai falar, você vai chamar para aquele espírito vir naquele dia, naquela hora. Você tem certeza que ele vem? Não. Por quê? Porque não é nós, não é como diz o ditado, o telefone toca não é daqui para lá, é de lá para cá. Então nem sempre é certeza que aquele espírito vai estar ali, ele que vai estar comunicando, que é o mesmo. Então, e na ciência exata não, é diferente, né? É uma coisa certa. Você está pesquisando uma coisa que existe certa. Você pega aquilo e vai fazendo as experiências. Esse tipo de estudo aqui, de experiência, não dá certo. Porque no caso aí do Jeff espírito, brincalhão, ele quiser, né? Ele fala o que quiser. Ele pode passar por um outro que não é. Pode fingir que é um espírito. A gente chama um e ele vinha outro e fingir que é aquele. Porque isso existe na espiritualidade. Existe, né? Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Que tem que ter o quê? Um espírito de prevenção. Quando você tem um espírito de prevenção, é quando a gente não acredita. Você já tem um pé atrás, né? Tudo que você falar não vai me convencer, é perda de tempo. Então, e aí ele ainda fala mais um pedacinho aqui, e quando o observador, né, é sério, ele está atento, ele está prestando atenção. Então, tudo tem uma significação. Agora, quando é um observador superficial e de passagem, eles não estão nem aí. Pode falar o que for, o espírito pode materializar, pode pegar nele, que ele vai falar que ainda é mentira. Então, não adianta. Isso é perder tempo, né? Lê um pouco, para mudar as vozes. Agora é o visitante. Mas enfim, é preciso um começo para tudo. O iniciante, que é uma
tábula rosa, que não viu nada, mas que quer se esclarecer como pode fazer se vós para isso não lhe dais os meios? Então, o que ele perguntou aqui? Mas, enfim, é preciso um começo para tudo. Quer dizer, tudo tem que começa do começo. O iniciante é uma tábula rasa. Quer dizer, é uma coisa simples. Sem conhecimento, não tem nada ali, né? Então, mas quer se esclarecer. Como pode fazer se vós para isso não lhe dais os meios? Né? Então ele está questionando. Quer dizer, eu não sei, né? Eu quero aprender, eu quero entender, mas você não vai me dar oportunidade? Né? Vamos ver o que Kardec responde. Eu faço uma grande diferença entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo sistemático. Quando vejo em alguém disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Mas há pessoas em que o desejo de se instruir não é senão uma aparência com esses perde-se tempo. Porque eles não encontram imediatamente o que tem no ar, o que tem o ar a procurar. E que talvez os descontentariam encontrar o pouco que vem é insuficiente para destruir suas prevenções. É inútil lhes fornecer oportunidade porque elas ajudam mal e fazem objeto de zombaria. Então, é o que ele está falando. Existe uma grande diferença entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo sistemático. Aquele que não conhece porque não entende, porque não sabe, porque nunca viu, não tem conhecimento. Agora, existe aquele ignorante sistemático, né? Aquele que nem se, como eu disse, nem se materializar, nem se palpar, pegar nele, ele não vai acreditar. Né? Então, isso é uma perca de tempo, né? Porque ele quer, né, ser ignorante. É porque ele quer ser o contrário, né? Quer ser contrário. Veio para bater de frente, veio mesmo para ser do contra, para destruir. Tem alguma razão? Para provar a teoria dele, né? Isso, tem uma razão de ser aquela jeito da pessoa, né? Vamos lá. Kardec continua aqui, ó. Terminando. Aquele que deseja se instruir direito, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química, já que não se é jamais senhor para produzir os fenômenos à vontade, e que as inteligências que são agentes frustram frequentemente todas as nossas previsões. O que vós podereis ver acidentalmente, não apresentando nenhuma continuidade, nenhuma ligação necessária. Nenhuma ligação necessária seria pouco inteligível para vós. Instruí-vos primeiro pela teoria, ide e meditai os livros que tratam dessas ciências. Ali aprendereis seus princípios e encontrareis a descrição de todos os fenômenos. Compreendereis sua possibilidade pela explicação que é dada e pela narração de uma multidão de fatos espontâneos, dos quais podeis ter sido testemunhas sem o saber e que vos tornarão a memória. Vós vos edificareis sobre todas as dificuldades que podem se apresentar e formareis, assim, uma primeira convicção moral. Então, quando se apresentar circunstâncias de ver e de operar por vós mesmos, compreendereis por que seja a ordem pela qual os fatos se apresentem, porque nada vos será estranho. Eis, Senhor, o que
há conselho que diz querer se instruir, e pela sua resposta é fácil de que se tem outra coisa além da curiosidade. Então aqui ele fala, né, que acabou. Esse diálogo acabou. Aqui ele conclui falando que não tem como, que o curso do Espiritismo experimental não é a mesma coisa de um curso de Física, de Química. Por quê? Porque são coisas exatas que você vai estudar. No Espiritismo, você vai tratar com espíritos que você não enxerga, que você não vê, que você não sabe se são verdadeiros, se é realmente quem você está falando, se ele é realmente quem ele está se dizendo, e que são também comunicações espontâneas. Elas vêm espontâneas. Não sou eu que vou evocar, né? Eu não vou evocar aquele espírito para vir falar aqui. Não sou eu que evoco. Os espíritos são espontâneos, eles é que vêm para trazer a mensagem. Então, não é um estudo igual de física e de química. Porque física e química é uma coisa que você vê, é um experimento que você faz. É tipo a matemática, 2 mais 2 é 4, né? E essa doutrina, o espiritismo experimental, não é. Porque não é 2 mais 2 é 4. No final ele fala, né, que se a pessoa quer aprender mesmo, aí ela tem curiosidade. Se ela tem curiosidade... Ele ainda fala aqui, o primeiro passo, instruí-vos primeiro pela teoria. Então, não é... Olha só, aqui ele já dá uma orientação para nós. A gente chega no centro espírita, já vou direto para o trabalho mediúnico. Não entender nada, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer, vamos começar pela teoria. Vamos pegar os livros, vamos pegar as obras de Kardec, vamos estudar eles primeiro, né? Aí depois, lede e meditai os livros que tratam dessa ciência. Ali aprendereis seus princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis sua possibilidade pela explicação e pela narração de uma multidão de fatos espontâneos. Então, primeiro a gente tem que ter o quê? Uma base, não é? Em tudo que a gente vai fazer, você tem que ter uma base, você tem que saber o basiquinho para poder fazer alguma coisa, né? Você vai aprender um bordado, você tem que aprender o básico. Você vai aprender a limpar uma casa, tem que saber o básico. Tem gente que não sabe varrer casa, tem gente que não sabe passar pano, tem gente que já taca água em tudo. Estraga os móveis, estraga as coisas. Então, tudo tem que começar, igual ele falou, da teoria, do básico. Se você realmente quer aprender, se você tem interesse mesmo, né? É isso que ele fala para nós. Igual ele fala isso daí. E ele fala aqui, ó, que primeiro tem essa convicção moral, né? Tem isso daqui. E, então é isso, né? Se você tem curiosidade, realmente quer aprender, tem que estudar. Você tem que estudar a fundo. É como aquela história, uma história que eu vi, eu não me lembro, não me recordo quem que contou. Ele fala o seguinte, que nós, sobre o estudo, ele fala de um moço que ia fazer uma viagem. Ele tinha que subir, ele tinha que passar por uma mata até chegar no alto da montanha. E que ele nunca tinha feito esse caminho. Que a primeira vez que ele fez esse caminho foi muito difícil, porque ele não sabia para onde seguir, como chegar até lá. A primeira vez foi difícil, a segunda foi mais fácil. Depois, as outras vezes que ele foi fazendo, ficou muito simples e fácil, porque ele já conhecia o caminho, ele já conhecia as dificuldades, ele conhecia tudo. Então, aí era fácil. Mas quando foi a primeira vez, foi muito difícil. Então, assim é para nós. No começo, é difícil, né? Por quê? E até hoje não é tão fácil para nós, porque nós ainda não sabemos muito. A gente ainda tem muito que aprender, né? Muito que aprender, né? Com o estudo. Eu acho que vamos parar por aqui, né?
Aí na próxima semana a gente começa no segundo diálogo, já o outro diálogo do 7. Vamos que vamos, né? Que dia que vai dar 17 com 7? Tem 4. Marcar, porque senão depois nós fica perdido. 4 do 10. Não adianta só pôr. Quando vem limpar aqui, o povo mexe, tira tudo do lugar. Aí a gente fica perdido na hora que chega. Na página 52. Aí é na 52? Você vê tão distante, né? Por isso que você não conseguia, né? Vamos cantar uma música para terminar? Vamos. Não fala que ela é distante. Germano. O Germano não canta? Canta? Ó, vamos. Eu nunca vi ele cantar. Vamos lá, então. Vamos começar no Hino Kardec, tá? Lembra? Allan Kardec, bom mestre, vimos teu nome exaltar, te imploramos com uma prece, proteção espiritual, batalhador da verdade, da seara do Senhor, guia a própria humanidade, para a paz, para o bem, para o amor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que as nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor. Caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. Kardec, mestre altaneiro, exemplo da caridade, és o fiel timoneiro da nossa felicidade. Caminharemos contente, sempre firme, sem temor, e um dia alcançaremos as moradas do Senhor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que as nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor. Caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. Muito bem. Dá pra vocês cantar na sexta-feira já. Vamos mais uma. A próxima. Vamos cantar todo dia, porque aí a gente aprende. Essa aqui. A Miriam cantou muito alto, eu acho. Alegria cristã. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não fere a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria,
pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Muito bem. Tira a foto aí, Miriam, que você quer... Saiu bonito. Eu ponho no grupo. Eu ponho lá no grupo. Se ela tirar a foto, ela já vai virar. É, verdade. Então tá joia. Vamos terminar, vamos fazer a prece. Alguém gostaria de fazer a prece para nós? Eu faço. Então faz, vamos fazer, agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui juntos. Senhor Deus, mais uma vez aqui estamos reunidos para aprender um pouco sobre Jesus, um pouco sobre o Espiritismo. Deus, nosso Pai, que sempre nos orienta, possa nos orientar sempre, que esta leitura de hoje seja gravada em nossas mentes e nós possamos pôr em prática tudo o que aqui aprendemos. Finalizamos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Muito bem. Então vamos O agradecer. Divaldo, ele foi contar uma história uma vez, ele falou como é que a gente diferencia o católico do espírita. O amém ou o Então, boa noite, fiquem com Deus.